Bem-vindos, bem-vindas. Aqui estamos começando o primeiro programa de entrevistas do projeto Onises, que tem como propósito aí fazer um registro histórico do processo de construção das redes e dos negócios de impacto no Espírito Santo. E eu gostaria muito de agradecer a presença da Célia Perim, da Ieda Zanotti e do Rodolfo Rangel, que se disponibilizaram a estar participando aqui conosco hoje, nesse bate-papo, né? E esse programa, ele fala mais do período de 2014 a 2017, que é um período significativo onde o Sebrae e parceiros realizam as maratonas de negócio de impacto, tá bom? Então, vamos fazer uma primeira rodada de uma apresentação breve para cada uma falar brevemente sobre si, tá? Quem quiser começar, fique à vontade. Ok. Sou Célia Perim, trabalho no Sebrae Espírito Santo e estou gestora de negócios de impacto socioambiental já há alguns anos. Pode ir, Ieda, contigo. Ok. Eu sou Ieda Zanotti, sou consultora do Sebrae Rio de Janeiro, fui consultora do Sebrae Espírito Santo por alguns anos e comecei o projeto de negócios sociais no Espírito Santo, né, com a Célia lá em 2014. Perfeito. Eu sou Rodolfo Rangel, atualmente eu estou como diretor da agência de inovação do IFES. É uma grande alegria ter vocês aqui nesse registro histórico importantíssimo para a história do Espírito Santo na área de cultura de inovação, na área dos negócios de impacto social. Então, e aí, nesse trabalho, eu, enquanto agência de inovação do IFES, tive também a grande satisfação e alegria de participar um pouquinho dessa trajetória aí que a gente vai estar compartilhando com vocês. Obrigado. Maravilha. Então, vou passar a palavra para a Célia Perim, para ela dar um pontapé inicial na nossa conversa, no nosso bate-papo, para esmiuçar um pouco de como é que começou essa história. Nós começamos no final de 2013, o Sebrae Espírito Santo recebeu uma proposta do Sebrae Nacional para realizarmos a maratona de negócios de impacto socioambiental, porque o Rio de Janeiro já tinha feito um piloto no ano anterior, tinha dado muito certo, né? E alguns outros estados, naquele ano de 2013, também já estavam fazendo. Aí eu chamei Ieda, que era nossa consultora, entende muito de negócio de impacto, e começamos a ver essa proposta de como que a gente poderia executar essa maratona aqui no Espírito Santo, sendo que a gente não tinha ainda um público formado, a gente não conhecia quem era esse nosso público, para onde a gente ia levar isso, de que forma que nós faríamos. Então, em 2014, nós sentamos, nos debruçamos, pegamos a proposta que já estava formatada pelo Rio de Janeiro, via Sebrae Nacional, e começamos a formatar a nossa proposta e de que forma que a gente iria mobilizar todo o nosso estado para a gente executar essa maratona. Né? Ieda, se você quiser entrar falando, também me ajuda, né? E aí nós construímos a fase, como que seria isso? Então, a maratona ela era composta de 3 dias. No primeiro dia, ela era um momento de capacitação, eram várias capacitações na área de empreendedorismo e inovação. E nos outros 2 dias, os participantes, eles passavam por um momento de construir o seu negócio de impacto. Ele já poderia vir já com um negócio já previamente pensado, formatado, ou ele poderia pensar durante esse período que a gente estava fazendo a maratona, e essa construção era através da metodologia Canvas, né? Falando bem resumidamente, né? Bom, ao final dessa construção e dentro desse período, nós contratamos vários consultores que ficavam à disposição deles. Era uma imersão mesmo, 3 dias de imersão num determinado local.
E aí a gente tinha consultores em várias áreas, na área de finanças, na área ambiental, na área tributária, em várias áreas, para tirar dúvidas, né, desses maratonistas, para que ao final da construção desse negócio dele, ele passasse por uma banca e aí sim essa banca faria avaliação daqueles 3 primeiros, né, colocados, e esses 3 primeiros colocados tinham uma premiação. Então, assim, a maratona em si, a primeira maratona foi isso, e complementar esse processo, porque a IEDA foi a pessoa que me ajudou a conceber o processo aqui no Estado. Na verdade, a gente teve que superar vários gargalos, né? Gargalos internos e gargalos externos, né? Os gargalos internos, a gente tinha que capacitar os nossos consultores, porque eles não sabiam, eles não entendiam o que era um negócio de impacto social. Ou seja, eles tinham as ferramentas técnicas, mas eles não entendiam como utilizá-las para desenhar um negócio de impacto social. Então, isso foi um primeiro desafio gigantesco, especialmente porque algumas coisas ali já estavam consolidadas, né? E ainda estão, diga-se de passagem, em alguns casos, né? Então, esse foi um grande desafio. O segundo grande desafio é que nós estávamos no momento da construção do conceito no Brasil, em que nós tínhamos várias percepções do que era um negócio de impacto social. Por exemplo, a gente tinha percepção mais na linha do Yunus. Nós tínhamos pessoas que pensavam negócio de impacto social como startups, usando critérios de startups, que eu particularmente discordo, porque eu não acho que para ser um negócio de impacto social você precisa ser escalável, você precisa ser replicável, você precisa ter efetividade no território que você se propõe a transformar. Mas isso aí é uma percepção e ela é tão válida quanto outras, né? Mas eram percepções, né? Então, a não consolidação, na verdade, do conceito de negócio de impacto social, inclusive, dificultou a criação de critérios de seleção, né? A ideia de trabalhar com o social era uma ideia muito vinculada ao trabalho de ONGs, não uma ideia a ser incorporada no negócio. Então, quando a gente começou a divulgar a proposta, nós tivemos muitas ideias de negócio, mas que eram ideias de ONGs. Eles pensavam a coisa para edital, eram negócios, aspas, pensados para atender editais, quase bem no formato ONG. Isso foi uma coisa muito difícil, né? Quando você ia trabalhar com os participantes, eles tinham muita dificuldade de pensar fora do edital. Aí você falava, e se não tiver um edital, como é que você sobrevive? Como é que você mantém a sua missão e visão em pé sem editais? Então, pensar isso foi uma coisa difícil e melindrosa, porque você também não podia desmotivar as pessoas, né? As pessoas estavam ali querendo fazer uma coisa boa. Todo mundo que estava ali querendo fazer uma coisa boa. Também, em relação à mobilização de parceiros, no primeiro ano, especificamente, foi extremamente difícil. Por quê? Porque nós estávamos lidando com feudos. Então, você tinha vários feudos. Então, vários feudos. E o não entendimento, a não pactuação de um conceito de negócio de impacto social fazia com que isso fosse um pouco mais difícil acessar esses parceiros, né? Então, a gente fez muitas reuniões em muitas instituições, e nessa primeira tentativa a gente não saiu do lugar, por causa dessa dificuldade, né?
ou seja, a cultura de colaboração, a cultura de parceria, a cultura de fazer juntos, a questão, o próprio conceito de inovação precisava sair do lugar da novidade, do novo, do ineditismo, né? E pensar em inovação de uma forma muito mais ampla, muito mais inteligente, né? Então, esse primeiro ano nas parcerias, ele foi muito fraco. Ele foi muito fraco, mas como a gente estava tentando replicar algo feito aqui no Rio de Janeiro, neste primeiro ano, né, com algumas adaptações, mas nenhuma adaptação extremamente radical, mesmo porque a gente não tinha o total know-how da coisa, para nós era algo novo, a gente foi muito cuidadoso, né? Se uma coisa foi testada com êxito num determinado lugar, obviamente eu vou trazer para esse outro com algumas adequações, mas eu não vou reinventar a roda antes de testar ali, e foi isso que a gente fez. Exato. E aí, pode falar. Desculpa, Rodolfo. Não, aproveitar a fala da Ieda, eu tive a oportunidade de entrar, né, participando dessa construção, mais precisamente em 2016, né, que aí já era um outro momento ali, né, a Ieda falou de um primeiro momento, e é bacana que nesse segundo momento, eu já sabia de um trabalho feito pelo Sebrae lá em 2012, e aí nesse panorama foi muito interessante que eu já acompanhava esse trabalho no Rio de Janeiro, mas lá eu estava fazendo outros tipos de trabalho, estava na UFRJ também, e só olhando ali no radar da minha pesquisa, na época, que eu fiz uma pesquisa no Rio, na incubadora Rio Criativo, na época, e essa temática de negócios de impacto, para a gente, né, aqui do IFE, sempre foi algo muito importante e sensível, mas, de fato, o conceito precisava ser ainda mais ampliado, precisava ser um conceito melhor. Então, como a Ieda colocou, realmente tem ali todo um esforço que é necessário para que as pessoas possam ir compreendendo melhor, né, para que possa entender como é trabalhar com a cultura de inovação, né? E o Estado do Espírito Santo, nessa época, ele, de fato, ainda precisava melhorar muito nessa questão de cultura de inovação, né? E, sem dúvida nenhuma, eu vejo que as maratonas que foram feitas, né, e também depois, né, os trabalhos de virada da inovação, isso tudo foi assim muito importante para que o nosso terreno aqui pudesse estar fértil, para que a gente pudesse ir trabalhando, porque, de fato, é um trabalho a longo prazo, é um trabalho contínuo. Então, esse trabalho foi, nessa época que a Ieda acabou de colocar, sem dúvidas, foi o que deu ali a base para que a gente pudesse chegar hoje e ter o ecossistema mais maduro, né? Ter um ecossistema que, pelo menos hoje, já se compreende melhor o conceito, ainda que é desafiador da mesma forma, mas, por exemplo, antes a gente falava só em tecnologias sociais, aí depois a gente abre mais, né, o escopo do trabalho para negócios de impacto, entender também, como a Ieda colocou, existem ali um conceito mais próximo do Yunus, tem os outros conceitos que vêm mais das startups, como que a gente pode balancear isso? E, então, esse início, sem dúvidas, ele traz aí uma parte de cultura de inovação para o Estado do Espírito Santo, que foi muito importante e que vai abrindo, sabe, oportunidades, né? Foram abrindo oportunidades. Mas, então, eu volto aí para a Célia e depois a gente segue aí dialogando. Bom, então, no ano de 2014 e 2015, nós, com todos esses pontos, né, que a Ieda trouxe, nós conseguimos fazer as maratonas. E aí nós vimos e sentimos a necessidade de, além das maratonas, nós levarmos para as instituições de ensino, ensino médio e superior, as nossas viradas da inovação. Por quê? A gente viu que se a gente levasse a virada da inovação falando de negócios de impacto, trabalhar inovação com negócios de impacto, a gente conseguiria mobilizar, né, e trazer esse tema, essa pauta para a maratona. Então, nesse ano de 2000, aí foi já em 2016,
em que nós construímos a virada da inovação. Ela era de 2 dias, era muito semelhante à maratona, era a maratona de forma condensada, em 2 dias apenas. E aí sim, nós íamos para fomos a praticamente todos os campos do IFES, as instituições de ensino superior, fomos a várias outras instituições de ensino também, né, de nível médio, se eu não me engano, fomos Vasco Coutinho também, e levamos como é que era essa virada da inovação, também com capacitação e depois a construção, né, do negócio da pessoa. E aí sim, ali eram convidados não só os alunos dessas instituições, mas também a comunidade do entorno. Então, vários outros empreendimentos que eram do entorno, ou pessoas que eram do entorno, ou a família desses alunos que tinham vontade de empreender, né, de alguma forma, né, e ter essa visão da inovação e do negócio de impacto social, eles vieram para poder trabalhar conosco nisso. Além disso, nós também trouxemos a virada da comunidade, que foi um outro caminho que nós trouxemos e levamos. É como se fosse a virada da inovação que a gente estava trabalhando dentro das instituições de ensino, nós começamos a trabalhar a virada na comunidade em vários bairros, né, da Grande Vitória e também no interior. Pegamos primeiramente aqueles bairros que eram de baixo IDH, para trabalhar com pessoas de vulnerabilidade, né, social. E aí sim, nós começamos esse trabalho de uma forma que, depois que nós capacitávamos essas pessoas, tanto através da virada da inovação e a virada da comunidade, também tinha a banca no final, aqueles projetos que eram entendidos pela banca, que tinha, né, o viés dos negócios de impacto. Esses negócios, eles já estavam previamente selecionados para participar da maratona, que era no final do ano. Aí agora eu deixo que isso, Ida, pode complementar. Vou voltar para 2015. Em 2015, nós estabelecemos 3 parcerias importantíssimas para a história dos negócios de impacto social no Espírito Santo. A primeira parceria foi com o IFES, né? Na época, eu fiz uma reunião com o Tanuri, né? A gente fez, não foi uma, foram várias reuniões, né? Como o tempo era curto, a gente decidiu fazer um pilotinho do que veio a ser a mobilização chamada Virada da Inovação em Guarapari, né? Tivemos a nossa segunda parceria importante, que foi com a UVV, onde a Maratona de Impacto Social, a segunda Maratona de Impactos Sociais, aconteceu, né? Aconteceu na UVV, e foi bem interessante que o pessoal de Guarapari ficou tão empolgado que eles chegaram para a maratona com um ônibus, 1 ou 2 ônibus. Foram 2. Foram 2 ônibus, foram mais de 200 participantes. Foi uma coisa assim muito interessante, né? Célia quase me matou. Eu não sabia, mas o pessoal chegou e estava tão entusiasmado como vamos trabalhar com esse entusiasmo, né? E o terceiro parceiro que começou a se aproximar da gente, que foi bem interessante, foi o pessoal do Labtar, da UFES, a professora Miriam. Né? Nós começamos a fazer algumas reuniões no Labtar para ver se a gente conseguia trazer junto, chegar junto com uma proposta convergente. Então, essas 3 parcerias foram muito interessantes. O Labtar ajudou a divulgar a Maratona de Negócios de Impacto Social dentro da universidade, né? O IFES ajudou com a disseminação da ideia
num piloto em Guarapari. Então, nessa disseminação, nós fizemos, eu acho que 4 ou 5 palestras sobre o que eram negócios de impacto social para aqueles alunos finalistas, aqueles grupos finalistas, os meninos estavam saindo do IFES, né? E o pessoal da UVV, que foi muito legal, que cederam o espaço, a infraestrutura, foi assim, uma coisa bem interessante, né? No ano seguinte, nós aprofundamos essa parceria com o IFES. Já não era mais só para Guarapari. Era Guarapari e mais 11 institutos federais. Eram 12. Né? E a gente fazia, sim, uma mini maratona nesses lugares para selecionar quem participaria da maratona no final do ano, para quem participaria da maratona no final do ano, que foi onde que ela aconteceu? Na fábrica de ideias, né? Na fábrica de ideias, né? Na fábrica de ideias, né? Ela aconteceu na fábrica de ideias e a gente tinha projetos participantes de todos os institutos federais que participaram das rodadas de inovação, mais os projetos que se inscreveram. Eu lembro que teve campus lá de Nova Venécia que veio para cá, lembra? Que até Isso, e eles dormiram no IFES de Vitória, que disponibilizou salas para alojamento. Então, foi lugar para armar barraca. Eu sei que eles se viraram. E foi também bem interessante, né? O que se percebeu nessa trajetória foi um amadurecimento do conceito, né? Nós tivemos ideias, tivemos propostas bem interessantes, né? Algumas enveredaram para um lugar que não foi negócio de impacto social, outras enveredaram para um lugar de negócio de impacto social, outras descobriram que não eram negócio de impacto social, mas que eram ONGs e queriam perseguir este caminho, mas foi muito... Saímos dali com umas coisas bem interessantes, né? Esse movimento dentro do IFES também, ele foi um movimento que causou certo desconforto, né, Rodolfo, dentro do próprio IFES, porque assim como os consultores estavam acostumados a trabalhar com uma pauta, as lideranças dentro dos IFES, os responsáveis, estavam também acostumados a trabalhar com uma determinada pauta. Então, você está falando com a academia, espera aí, né, gente? Então, é diferente, então, é um baita ajuste. Então, nós tivemos que... foi necessário fazer este trabalho de aproximação agora, individualmente, com cada IFES. Né? Todo aquele trabalho de aproximação que a gente fez no ano anterior, com o IFES de Guarapari, a gente passou a fazer individualmente com cada instituto federal, com uma taxa variável de sucesso, né? O que era de se esperar, né? Eu não esperaria uma taxa de 100% de sucesso, mas, sem dúvida, na grande maioria dos IFES, como Bom Jesus, entendeu? Nossa, foi uma coisa muito bacana que aconteceu lá. Colatina, né? Nós tivemos os auditórios com 100 e tantos participantes em cada palestra, né? Uma média de 120 participantes em cada palestra de apresentação de negócio de impacto social. Então, Cariacica, Viana, eu sei que assim, nós tivemos... Cariacica, Viana, então foram muitas... Muito sucesso. Serra foi bem interessante, né? A virada que aconteceu na Serra, foi lá no Centro de Inovação do próprio IFES ali, né? E foi muito interessante... Foi muito interessante o da Serra, que justamente na mesma semana
o IFES da Serra, né, a incubadora, estava recebendo uma turma de alunos estrangeiros e eles participaram para ver como é que funcionava a virada da inovação. Então, foi uma troca de experiência entre esses estudantes que estavam lá, né, na incubadora, com os estudantes que estavam participando da virada. Então, foi uma troca foi assim, de conhecimento muito bom. Pessoal da Finlândia, porque, na verdade, um dos professores parceiros tinha chegado da Finlândia, de uma troca, né? De uma troca, né? De uma imersão. Ele ficou uns 3 meses lá, conhecendo o modelo de educação deles lá, e ele voltou, e eles voltaram para conhecer o nosso, só que coincidiu de estarmos com a virada da inovação acontecendo. Então, foi bem interessante mesmo. Foi muito legal. Tem um ponto de destaque, como a Ieda colocou, foi muito bacana que essas ações, e eu me lembro direitinho que eu tinha recém voltado para o Instituto Federal mesmo, e eu mesmo ficava assim, meu Deus do céu, a gente vai fazer uma coisa assim, em vários lugares do estado, vários campos, e como eu estava recém retornado para o Instituto, depois de ter terminado o mestrado lá no Rio, aí eu ficava assim, será que a gente vai conseguir mobilizar? E a gente conseguiu com a participação de cada campus ali, como elas foram descrevendo. E, de fato, teve um ponto muito interessante que isso foi gerando ali, esse desconforto que a Ieda colocou, teve, de fato, esse desconforto, mas que fez os nossos colegas dentro do Instituto sair daquela zona de conforto e realmente se tocar para uma metodologia que era muito viável para o próprio IFES trabalhar. Então, a metodologia que ele e Célia foram trabalhando com a equipe, a gente também foi compartilhando dela e trazendo os nossos professores também para conhecer, principalmente para levar para os nossos alunos, para que a gente pudesse... E aí o bacana foi que, ao final do ano e entrando em 2017, a gente percebeu que uma maior parcela dentro do IFES já estava compreendendo melhor o que era você trabalhar com essas metodologias, com essas trilhas, né, de capacitação. E, principalmente, a gente começou a agregar isso para a nossa incubadora. E aí, a nossa incubadora, em 2016 e 2017, principalmente, ela começou também a ampliar mais, ao passo que hoje a gente tem 13 campos com incubadoras, que é, de uma certa forma, reflexo desse trabalho que foi feito lá em 2016, onde vários servidores, professores e alunos foram, assim, sabe, entrando, mudando o mindset, aquela coisa assim de compreender, e isso favoreceu muito. Então, é muito bacana que quando você tem o SEBRAE, junto com o Instituto Federal, que tem uma missão muito correlata, integrada, que é trabalhar essa questão de impacto social, de transformação social, isso está na veia das duas instituições, está na missão das duas instituições, e quando elas se unem, isso fortalece a parceria e o retorno ele é muito maior para a sociedade, porque você amplifica os resultados, né? Então, você tem ali os alunos... Quando eu vi, por exemplo, aluno lá de Nova Venécia, que estava na etapa final aqui em Vitória, que chegaram ali, né, na premiação e com um projeto muito bacana de reaproveitamento de pallets, eu me lembro até hoje. Reaproveitamento de pallets, que eram pallets que sobrava lá e ficava de resíduo. E depois você tinha também, por exemplo, outro resultado que eu achei fantástico disso tudo foi que nós tivemos empreendimentos ali de negócios de impacto social que depois puderam entrar na nossa incubadora. A Spreading, por exemplo, começou nas maratonas de negócios de impacto social, hoje é uma incubada nossa lá do IFES Campus Vitória, no Univix, e aí depois a Spreading participou de várias outras oportunidades do SEBRAE. Então, e hoje é um negócio de impacto social aí muito bacana, com participação na Secretaria de Educação aqui do Espírito Santo, com vários resultados bacanas. Então, assim, isso acho que são pontos que a gente conseguiu enxergar nessa trajetória. O fortalecimento da parceria também do SEBRAE com o IFES, isso foi resultando em várias outras ações conjuntas. Mas, como eu falei, o grande destaque é como que você faz com que isso chegue para as pessoas, né, através dessa capilaridade do IFES e do SEBRAE, que quando se juntam assim, realmente a amplificação dos resultados é
que aí o resultado gera mais impacto também junto com os alunos, com a comunidade. Então, são pontos de destaque aí dessa época. Isso. Muito bom E, assim, relembrar. com certeza. E, assim, lembrando também que nós não paramos também nas maratonas, porque não adiantava nós fazermos todo um movimento, né, deixar toda uma expectativa para aquelas pessoas e parar por aí. Aí nós montamos uma trilha, né, de pré-aceleração para aqueles que passaram pela maratona. Então, vários deles passaram por essa trilha de pré-aceleração, aqueles que tinham o viés da inovação mesmo, né, de startups. Então, passaram por essa trilha, né, e conseguiram chegar em um determinado ponto, né, de crescimento. Um exemplo é a própria Destiny Já, que também começou lá na maratona, passou por todo esse processo da aceleração, depois entrou num outro processo de aceleração dentro do Sebrae e cresceu bastante. Outro foi a loja social, que é do Gustavo Pacheco, também iniciou lá com a maratona, passou pela trilha de pré-aceleração, montou a loja, montou outros negócios também. E, assim, e temos outros grandes exemplos aqui no estado, como até Rodolfo colocou. Sim, são vários exemplos que eles partiram ou da maratona, ou mesmo das viradas de inovação, e conseguiram crescer bastante, né? Conseguiram montar seu negócio. Então, assim, foi um processo bem legal. Pena que nós paramos esse processo no final de 2017, mas com a proposta de retomarmos, né? Estamos nesse caminho de retomarmos agora, no início, nós começamos agora no início de 2021, retomando esse processo, né? De negócios aliás, de a impacto. nossa trilha era linda, né? Linda a nossa trilha. Não é por nada, não. A metodologia ela era bem dinâmica, a construção dos projetos era bem sistematizada, né, Célia? Eu acho que, como um primeiro passo, era bem interessante, né? Primeiro passo no sentido de desenvolver uma capacitação voltada exclusivamente para os negócios de impacto social, porque você não trabalha da mesma forma, a linguagem não é a mesma, os valores também não são os mesmos, as motivações e os disparadores, vamos lá. Exatamente, a Ieda foi num ponto que é muito sensível e importante, que de fato nós aqui também no IFES aprendemos que para você trabalhar com negócio de impacto social, você tem que ter toda uma forma de trabalhar específica, assim como também aprendemos que para você trabalhar com associações que têm indicação geográfica, também é uma outra forma de trabalhar. Então, você realmente precisa adaptar as ferramentas para esse tipo de negócio, para esse tipo de público. É diferente de você trabalhar numa startup de tecnologia da informação, por exemplo, é bem diferente. E aí os ambientes de inovação, independente de quais sejam, eles precisam ter essa sensibilidade, precisam ter esse olhar, precisa saber que o tempo também de maturação e organização também varia, né? Então, às vezes tem startup que em 6 meses ela já escalou, já está ali com investimento e tal, o negócio de impacto social vai ser diferente, porque ela tem uma forma de validar que também é diferente. Então, isso é muito importante, isso foram aprendizados. Hoje, para a gente, até hoje, quando a gente hoje tem tanto negócios de impacto social nas nossas incubadoras, no IFES, e também os coletivos de indicação geográficas, que podem ser associações, cooperativas, que também tem uma forma específica de se trabalhar, e que também está sendo no aprendizado, também ali, learning by doing, sabe? Aprendendo e fazendo, mas que a gente já viu e são lições aprendidas e que fazem muita diferença, muita diferença. E tem mais uma questão, sabe, Rodolfo, Célia, Chaba, que é a seguinte: mensurar resultado de um negócio de impacto social é totalmente diferente de mensurar resultado de uma startup, cujo objetivo é gerar um maior faturamento com o menor custo possível, né? Só isso, né? Otimizar o retorno para o acionista.
isso, não me digam que não é isso, porque é isso, né? E não estou falando mal nem bem, mas é isso. Quando você vai mensurar resultado e impacto de um negócio de impacto social, você tem que olhar a pobreza e a necessidade identificada sob seu aspecto multidimensional. Ou seja, existem várias camadas para isso. E também existem vários indicadores para mensurar isso, né? Eu não posso falar só de renda, eu tenho que falar da redução da discriminação, eu tenho que falar da questão do respeito de uma cultura de direitos, do quanto a pessoa se apropria dessa cultura. Eu tenho que falar de uma série de outras questões que são relevantes e pertinentes para mensurar o resultado e o impacto de um negócio de impacto social. Se eu vou chamar este negócio de negócio de impacto social. Porque se eu for só usar indicadores financeiros, eu não estou falando de negócio de impacto social, estou falando de negócio de impacto econômico. E quando eu trabalho com o tripé da sustentabilidade, que não é mais um tripé, né? Nós temos a questão econômica, a questão ambiental, né? Nós temos a questão social, mas nós também temos a questão cultural. Então, se eu me proponho a mensurar um negócio de impacto social, eu realmente preciso ir além da questão econômica. Os indicadores precisam ser maiores do que esses indicadores lineares para mensurar resultado econômico e resultado financeiro, né? Então, eu vejo que hoje o desafio é trabalhar com indicadores que realmente evidenciem de onde eu saio e para onde aonde eu estou chegando com esse tipo de proposta, né? Mais importante do que o negócio ser escalável é ele ser adaptável. Você está entendendo? Mais importante do que ele ser replicável, ele ser adaptável. Eu posso pegar uma experiência exitosa e posso levar essa experiência exitosa com adaptações, e as adaptações são necessárias para outros territórios, e usar indicadores similares, né? Porque como a construção de indicadores é algo complexo, levar esses indicadores também para esses territórios, para que a gente comece a trabalhar de forma sólida, de forma mais consistente, mais embasada, porque até então, né, nós trabalhávamos muito com a vontade, com o desejo, né? E a vontade e desejo não são suficientes para dar continuidade a projetos. A gente precisa olhar além, né? Olhar além para provar que o que se faz realmente é relevante para o planeta, né? Não é mais só para a nossa sociedade, é para o planeta. Eu quero destruir menos, eu quero poluir menos, eu quero agredir menos, eu quero menos violência, eu quero mais inclusão, né? Eu quero mais integração, eu quero ser parte da natureza, eu quero que as pessoas se vejam como parte da natureza, não como a parte da natureza, né? Então, se eu quero tudo isso, eu preciso começar a falar que o que eu falo, que eu faço é relevante, né? E começar a mostrar isso. Exatamente. É isso aí. Foi muito interessante, diante desse trabalho, realmente como a Ieda colocou, você precisa de estabelecer ali formas de atuar com negócios de impacto de forma bem... são outros tipos de métrica, você tem que realmente colocar indicadores que tenham uma visão de sustentabilidade social com a comunidade, de retorno mesmo, onde isso mostre realmente o impacto positivo que gera, né, no tecido social. E aí, para a gente também, uma outra experiência que foi muito interessante, que até hoje também reflete resultados desse momento para cá, é que a gente foi descobrindo que no interior do estado do Espírito Santo existia muito mais projetos de inovações
né, frugais ou mesmo de negócios de impacto social do que a gente imaginava. E hoje em dia, quando a gente olha aqui para os projetos que a gente tem acompanhado na região centro-serrana, em Venda Nova do Imigrante, em São Mateus, hoje a gente tem um projeto lá chamado IF Mais Empreendedor, que tem ali vários pequenos negócios que tem total assim, alinhamento com comunidades quilombolas, sabe? Que tem um trabalho social, de retorno social lá com as comunidades ali históricas da região ali de São Mateus. Então, foram coisas que para a gente também passaram a abrir um leque, que é aquele lado que a gente sabe que o nosso país tem uma necessidade gigantesca por ações dessa natureza. Basta a gente fomentar, incentivar, né, ter condições mesmo de fazer com que isso surja e emerja e, na verdade, coloque em prática. Então, para o Instituto Federal, assim, e aí falando aqui enquanto mesmo agência de inovação do IFES, para a gente passou a ser algo que se tornou mais ainda prioritário, esse trabalho. Foi nessa época mesmo que a gente aprendeu muito com o Sebrae, com a Célia, com a Ieda, e a gente também foi assim, a gente ia aqui dentro falando assim, vocês estão vendo aí, olha, não é nada de outro mundo não, vamos lá, vamos fazer. Aí começaram a surgir, assim, sabe, servidores lá nos campos que também foram interessando, e por mais ali, sabe, se doando bastante, mas a gente vê que a gente consegue gerar esse retorno, né? E trabalhar isso dentro da educação é muito importante, muito importante. Então, como Instituto Federal e Agência de Inovação, a gente está aí sempre querendo estar junto, aprender, fazer mais. E eu me lembro, por exemplo, que para mim também, pessoalmente, eu participei como mentor em alguns momentos. Oi. E depois eu participei das bancas. Bancas. De 2 ou 3 bancas. Eu lembro de uma que foi na fábrica de 10 e lembro também de uma que foi depois, acho que já era 2017, nas viradas de inovação, eu participei das bancas que teve uma na Docton, que a Docton também quis fazer, aí acho, né? E como que através disso a gente foi também conseguindo avançar também nesse trabalho com as instituições, mas principalmente fazendo com que os nossos empreendedores pudessem também ter oportunidades. Depois disso, aí foram surgindo outros programas que a gente foi se acoplando, né? Como logo em seguida, depois veio o Sinapse da Inovação, em 2017, mais no final de 2017. Aí foi bacana ver que vários projetos, frutos das maratonas, participaram do Centelha, né? Desculpa, Sinapse. E vários aprovados do Sinapse tinham participado da maratona. Isso aí. Então, isso é importante também da gente, né, lembrar e ficar registrado. E olha, como que aqui para o IFES, assim, eu vejo que... Porque foi exatamente de 2017 para cá que a incubadora foi se constituindo em rede e vários campos, a partir desse trabalho que foi feito, foram realmente, assim, se tocando. Poxa, então eu posso também trabalhar aspectos de fazer. E aí, as maratonas e esse trabalho foi fantástico de mostrar uma forma viável dentro de algo que é da nossa missão. Dos municípios do interior que eu visitei, que eu participei das viradas, assim, um município me impressionou muitíssimo, que foi Barra de São Francisco. Assim, era um IFES novinho, que nem tinha sede pronta ainda, mas que trouxe, agregou muitíssimo. Esse IFES assim, ficou na minha cabeça, porque você percebe que quando você leva uma proposta interessante para a comunidade adere, né? E a adesão lá em Barra de São Francisco foi realmente impressionante. Uma outra situação que também ficou na minha memória diz respeito à virada da inovação que a gente fez em Guarapari, quando
veio um projeto de um município onde havia um IFES que fechou, que era o município de Piúma, se eu não me engano. Tinha um IFES em Piúma. E o IFES em Piúma... Não, lá a situação era uma antiga escola de pesca que depois virou IFES, é isso. Isso, né? e que atendia muito, tecnologicamente, ao setor pesqueiro. E quando a gente fez a virada lá em Guarapari, o pessoal que estava sem casa, porque a instituição não estava mais funcionando, aconteceu alguma coisa ali, eles trouxeram o projeto deles lá para a virada da inovação, entendeu? E foi bem interessante, que era um projeto de aproveitamento de peixe, que eram os hambúrgueres, que tinham todo um viés comunitário, uma coisa assim bem bonita, sabe? Bem, bem bonita. E também um produtor rural do interior de Guarapari também participou. Mas, assim, são duas situações que me fazem pensar que quando o projeto é interiorizado, quando a mensagem chega onde ela tem que chegar, e que ela chega da forma correta, né? Não que ela chegue de qualquer jeito, né? Ela chegue pela via correta, da forma correta, a gente consegue arrebanhar projetos que podem potencialmente impactar aquelas comunidades, sabe? Assim, são dois casos assim que eu não vou esquecer. E aí você lembrou muito bem, Barra de São Francisco, realmente, depois eu também me surpreendi muito, como que, e depois tive a oportunidade de ir lá também. A boa notícia é que Barra de São Francisco agora vai ter um campus novo construído, porque realmente, como a Ieda lembrou, Como ele merece. Merece. E era interessante que em Barra de São Francisco, nessa época, a gente estava sofrendo com uma seca muito forte, em 2015 e 2016, uma seca lá no Noroeste muito forte. E os pequenos proprietários estavam tendo que mudar Travou. a sua forma, o seu modelo de negócio. Estão me ouvindo aí? Voltou? Agora sim. Repete, Rodolfo, porque Agora você voltou. travou, querido. Isso. E aí, em Barra de São Francisco, eles estavam tendo que fazer uma mudança no modelo de negócio deles, enquanto pequenos produtores, para atender também a região ali. E Barra de São Francisco tem uma situação muito interessante que, em alguns momentos, a cidade se movimenta por conta do setor de rochas. Então, esses pequenos produtores começaram a fazer novos produtos para esse público que chega lá na cidade e, às vezes, não tem assim, né, algum produto diferente da regionalidade, e de desenvolvendo outras opções, né, para a cidade. Então, através do campus, aí foi desenvolvido esse trabalho, e o bacana é que esse é um grande exemplo, que foi através também desse trabalho que depois gerou um núcleo incubador lá. Hoje a gente tem um núcleo incubador lá, né, em Barra de São Francisco, que foi formalizado em 2017, final de 2017, e que a gente tem apoiado lá, né? Então foi muito fruto também desse trabalho, e foi muito bem lembrado pela Ieda. E eu também me surpreendi muito naquela época ali, como que... E como eu falei, eles estavam passando por uma situação agravada de crise por conta de uma seca forte na região. Isso. E aí depois nós desenvolvemos outros projetos de apoio lá na localidade. Nossa, e é o que a gente tem que ser contínuo, até como ele colocou, a gente tem realmente que fazer uma coisa, né, que tem que dar continuidade. Né? Exatamente. Então, gente, muito bacana escutar vocês até agora. E eu gostaria de perguntar se vocês lembram de mais algum momento significativo dentro desse período que foi conversado de 2014 a 2017. Teve algo que marcou, algo assim que fica realmente registrado na memória? Algo que vocês possam lembrar nesse momento? Sim, vou começar. O que me marcou foi a grande mobilização que o Espírito Santo teve, as parcerias firmadas, eu acho que foi o mais importante para mim, assim, que marcou mesmo
porque até então ninguém, eu não via muito se falava em negócio de impacto no Estado, mas não se falava tão abertamente e com propriedade, porque, como a Ieda tinha colocado no bloco anterior, as pessoas não entendiam muito bem. Inclusive, até dentro do SEBRAE, as pessoas não entendiam o que era um negócio de impacto socioambiental, e, assim, foi um momento que, para mim, marcou bastante, que nós pudemos fazer, incluir vários colegas, incluir a diretoria do SEBRAE, parceiros, nesse mote, e isso realmente fez com que as ações pudessem caminhar a todo vapor e com resultados. Concordo, Célia. Acho que aquele segundo ano da maratona, quando a gente mobilizou não menos que quase 3.000 pessoas, né? A gente conseguiu evidenciar isso, foi muito forte, aquilo foi muito lindo. Como foi muito lindo a chegada daqueles 2 ônibus de Guarapari, né? Apesar do caos todo, né? Que foi realmente... a gente se esticou por todos os lados, foi muito interessante aquele movimento, né? Certamente. Tem tantas coisas que não dá para... Eu não consigo listar, porque, para mim, cada um foi muito especial. Eu não consigo dizer esse foi mais do que aquele, entendeu? Para mim, eu não consigo fazer essa distinção, porque cada um teve... Cada evento foi tão especial na sua particularidade que não dá para... Eu me lembro muito bem, assim, uma coisa que ficou na minha memória, que marcou, foi como que o pessoal ficava muito assim eufórico na hora das entregas, né, das premiações, porque você passava por toda ali, tanto nas maratonas quanto na virada, o pessoal se entregava de uma forma que era impressionante, a entrega, assim, para fazer o pitch, né? Aquela coisa, e aí depois do pitch vai passando ali, e principalmente quando chegava na premiação, a gente via como que era importante a premiação, sabe? E por mais singela que fosse a premiação, mas era muito importante. Então, como que isso motivava também aqui, falando enquanto IFES, os nossos alunos. Tivemos professores que depois adaptaram a metodologia para suas aulas. Eu mesmo fui um, que eu lembro que depois eu fiz em 2017 com uma turma minha. A aula perpassou fazendo e no final culminava numa espécie de maratona também com os alunos dentro da sala de aula. Foi muito bacana, a gente fez uma premiação, foi bacana que depois a gente fez os troféus aqui com reutilização de materiais do próprio IFES, assim, mesas que estavam quebradas, a gente fez os troféus, pegamos lâmpadas que não eram utilizadas, fizemos os troféus, até isso, para vocês terem ideia. Mas, assim, voltando, o que eu me lembro muito, assim, marcante foi as mentorias também, os momentos de mentoria foi muito marcante, porque era aquele momento onde você tinha uma interação do mentor com o público, e as premiações, era impressionante como que nas premiações ali tinha, sabe, o pessoal vibrava, e depois o resultado disso para a cultura de inovação, até hoje eu vejo os reflexos, assim, sabe, eu vejo que como que é importante um trabalho dessa natureza, assim. Bom, gente, então agora nós entraremos na segunda rodada, que é o nosso momento de autocrítica e é o momento de acúmulo de ideias, de informações, de experiências, né? Para que projetos do futuro, grupos, organizações, empreendimentos, negócios, possam se utilizar dessas experiências para que façam melhor, né? Que evitem percalços, que evitem dificuldades e que aprendam com a experiência das pessoas que já fizeram, né? Então, eu sugiro 2 perguntas, tá? A primeira pergunta, vamos fazer uma rodada primeiro de uma pergunta de responder o que bom. Que bom é o que deu certo, o que foi positivo,
o que vocês recomendam, que funciona, que é bacana, tá? E depois nós entraremos na rodada do que tal, que é como se pode fazer melhor, né? A partir de dificuldades, a partir de problemas, a partir de qualquer situação que possa ser chata ou ruim, o que pode ser feito para evitar esses problemas e fazer melhor. Ah, tá. Ok. Então, vamos para o que bom. Rodada do que bom. O que vocês... Quais foram os pontos fortes, os pontos positivos que vocês recomendam? Vocês lembram? Interiorização. A minha primeira interiorização. E quando nós fomos para o interior, saímos da Grande Vitória, que a gente estava trabalhando só Grande Vitória, e fomos para o interior, nós tivemos uma adesão muito forte e vimos que como o interior é rico. Muito bom. E levar para as comunidades também, né, Célia? Eu acho que esse foi um outro ponto bem forte, né? A partir de uma proposta colaborativa, né? Que foram as viradas na comunidade, né? Então, tanto as viradas da inovação quanto as viradas na comunidade tiveram uma pegada colaborativa muito forte. Eu acho que é uma pegada que deve se manter, né? Muita gente tinha uma ideia que veio ao encontro de outra ideia, e isso virou uma ideia só, virou uma iniciativa só. Eu acho isso extremamente bacana, importante, válido. Que bom aqui para a gente é que bom que Sebrae e IFES trabalhando junto, assim, é um negócio que eu falo assim, que bom, sabe? É maravilhoso quando eu vejo os dois atuando assim no mesmo projeto, com o mesmo ímpeto e os mesmos objetivos. Isso é muito bom. E o outro que bom que eu tenho é a metodologia que foi trabalhada. Eu percebia a própria metodologia de muita qualidade e o zelo que tinha de fazer, sabe, junto com, principalmente no interior e mesmo aqui também na Grande Vitória, quando foi feita, a metodologia foi um ótimo que bom, assim. É isso. Mais algum que bom que vocês lembram? Mais algum ponto positivo? O meu que bom agora é junto com o que tal. Eu acho que ele serve para ambos. É voltar a conversar com todas as instituições, levar novamente a proposta e não somente levar, mostrar resultados. Eu acho que quando a gente conversa, né, tanto com instituições de ensino como qualquer outra instituição parceira, seja ela governo ou ONG, que seja, se você leva novamente a proposta na forma como nós fizemos e a gente leva os resultados que a gente teve numa primeira rodada com melhorias, é claro, eu acho que a gente ganha mais adeptos e consegue mobilizar mais, fazendo com que realmente a gente tenha resultados mais fortes e mais fidedignos. Então, já que a Célia já... Outro que bom que eu tenho bom, então quando eu olho hoje bom. assim e falo assim, não, o outro que bom que eu me lembrei assim é quando eu olho de 2000, né, quando a gente participou para cá, de 2016 para cá, assim, que bom que a gente vê empreendimentos de negócio de impacto social que foram se destacando aqui no estado, como foi colocado o Destino como foi colocado também a... Eles estão participando também de vários outros prêmios, de vários outros programas de inovação. Então eu paro e falo assim, nossa, que bom que através desse trabalho, né, foi surgindo, que para a gente aqui também foi com os nossos alunos, né, os nossos alunos também compreendendo melhor o que e os nossos servidores também, professores, compreendendo melhor os negócios de impacto social. E que ainda precisa ser feito. E aí que já se encaixa com que tal, é justamente isso, porque a gente percebe que, como isso é algo evolutivo, as respostas que a gente precisa dar continuidade hoje também coloca o desafio, ele se torna maior agora. Então, a gente precisa também que, por exemplo, hoje também vem colocando a terminologia, né, de ESG, né, que aí traz a sustentabilidade, a governança.
Os desafios hoje também, depois da pandemia, são ainda maiores, né, nos impactos sociais. Então, precisa, o que tal é no sentido mesmo de fortalecer programas dessa natureza para que a gente possa agora dar respostas a esse momento novo, né, que a gente tem e a gente precisa. Então, porque, sem dúvidas, o que a gente está passando, né, nesses últimos anos, e a pandemia só fez com que isso ficasse mais agravado, no quesito social, a gente diminuir as desigualdades, da gente poder trabalhar de forma com que os negócios, né, possam ter ali um retorno, né, social direto, né, que está na veia mesmo do empreendimento. Isso se torna agora algo assim que é extremamente necessário. Então, os desafios que a gente tem agora, dentro do que tal, é realmente para que a gente possa ter programas mais robustos ainda, porque os desafios só ficaram maiores. É isso. Na verdade, eu vejo que o planeta Terra não precisa dos seres humanos para continuar a existir, mas os seres humanos precisam, né, do resto para continuar a existir, né? Como muitos dizem, né? Se tudo acabar, pelo menos sobram as baratas, né? E onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho que toda experiência é válida. Então, eu não olho a experiência como algo negativo ou algo positivo, né? Eu acho que as coisas têm o seu processo histórico e os negócios sociais do Espírito Santo também têm o seu processo histórico, a sua curva de aprendizado, né? Tentar fazer coisas que poderiam certamente ter sido feitas num determinado momento, talvez coibisse a nossa criatividade, as nossas iniciativas, né? Então, é interessante poder fazer coisas que talvez nós não fizéssemos se tivéssemos um quadrado muito bem desenhado, né? Eu acho que agora é o momento da gente se preocupar com métricas, né? Agora é hora de se preocupar com medir efetivamente o que a gente faz, né? A efetividade daquilo que a gente faz, né? Tanto olhando para dentro quanto olhando para fora, né? Olhando para fora para ver não somente a continuidade desses empreendimentos, mas também a adesão deles à própria missão, né? Isso é uma coisa assim muito importante, né? E é pensar fora da caixa, né? Se nós estamos trabalhando com inovação, é pensar esses indicadores fora da caixa. Isso é muito importante, né? Pensar indicadores fora da caixa que realmente dialoguem com aquilo que a gente quer medir, né? E a segunda coisa é pensar metodologias fora da caixa, né? Enxergar negócio de impacto social como coisas diferentes de startups. Isso é fundamental, tá? É fundamental. Enxergar negócios de impacto social na sua essência, não tentando pegar algo que não dialoga com o negócio de impacto social e tentar fazer caber dentro de uma dinâmica de negócio de impacto social. Novamente, há necessidade de usar da criatividade, da iniciativa, correr riscos, né? E isso, se eu não me engano, são comportamentos empreendedores. Então, ser empreendedor na criação do caminho. Basicamente isso, qualquer que seja ele. Não ter medo de criar caminhos. Bacana. Muito bom. E vocês lembram de mais algum que tal? Assim, o que vocês recomendam, assim, do que pode ser feito? Talvez ser feito diferente das coisas que já foram feitas, para que os novos grupos, os novos projetos, os novos empreendimentos possam ir mais além, ir mais adiante, né? E evitar percalços e garantir que sejam criados mais negócios de impacto, que hoje em dia já está mais além do social, né? Social, ambiental, cultural,
teria um impacto sistêmico, né, da nossa sociedade. Mais alguma sugestão, mais alguma recomendação que vocês lembrem? Olha, o meu que tal, ele é no sentido de que, assim, que tal a gente ter uma política pública voltada com essas naturezas que a Ieda acabou de falar aqui, sabe? É uma política pública voltada mesmo para os negócios de impacto social, pelo que eles podem trazer de retorno para a sociedade. Então, uma política pública mesmo, sabe? Esse é o que tal, assim, que eu venho aos poucos, assim, sabe, defendendo e falando, porque eu acho que isso é uma grande necessidade da sociedade, já que a gente busca apoiar pela via do empreendedorismo e da inovação, então que tal ter uma política pública para que o retorno seja na veia, direto, como a Ieda acabou de colocar, sabe? Isso aí, Esse é o meu intensificar tal. parcerias, né? Ser transversal na intensificação das parcerias, né? Ser transversal. Ela Eu precisa vejo que passar o potencial por que o todos Brasil os tem, lugares. o potencial que o Brasil tem, a necessidade, a demanda que tem, nossa. Se a gente tivesse uma política pública para dar sustentação, não, a gente pode realmente transformar. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Bom, gente, algo mais? Não. Podemos, então, começar a fechar nossa conversa. Beleza. Então, quero muito, muito agradecer a presença novamente da Célia Perim, da Ieda Zanotti, do Rodolfo Rangel, nesse bate-papo, para rememorar um pouco e celebrar também, né, todo o processo ocorrido. Tenho conversado bastante com colegas que é muito importante reconhecer as pessoas que fizeram parte da história, que fizeram a diferença e que abriram os caminhos para as coisas como elas estão hoje, né? E que é muito importante trabalhar e valorizar o processo histórico, né? Nós vivemos numa cultura que, quem sabe, não valoriza muito a história, não olha muito para trás. Ao mesmo tempo, é muito importante recordarmos, olharmos para trás, ver como as coisas começaram, para entender como nós estamos hoje, para evitar percalços, né? E fazer cada vez melhor e avançar cada vez melhor, gerar um acúmulo construtivo para que nós possamos proporcionar uma sociedade cada vez melhor, mais harmônica, com foco no bem-estar, na sustentabilidade, na regeneração do planeta, né? Queria passar para vocês, se você fazer uma rodada de considerações finais, e aí, quem quiser começar, para nosso encerramento. Eu quero começar te agradecendo por você trazer esse projeto de rememorar e eu poder rever os meus colegas, né, que trabalharam com a gente, né, junto com o Sebrae, nesse caminho. E, assim, essa experiência está sendo excelente, porque realmente, muitas vezes, ela escapa da memória da gente. E a gente ter isso vai, assim, facilitar muito para a gente poder rever e construir o caminho que a gente quer seguir daqui para frente. Muito obrigada. Prazer te ver, meu amor. Saudade de você. Obrigada pelo carinho. De verdade. Você também, queridão, Rodolfo. Apesar de eu ter te enchido muita paciência, foi muito bom te ver de novo, querido. Foi, Vitória, vou tomar um café aí no IFES. Isso aí, quando puder, vem mesmo, passando aí essa situação, vem mesmo. A gente morre de saudade. Quero agradecer muito ao convite de estar aqui com vocês, de compartilhar, de lembrar, né, desse trabalho e poder compartilhar com vocês aqui, né, toda essa trajetória. Hoje eu enxergo como que foi importante e os frutos que a gente já tem desse trabalho realizado, né, nessa cronologia que a gente foi lembrando aqui. Não tenho dúvida nenhuma que tudo isso que a gente foi dialogando aqui tem, né, e que, como eu disse, tem também total potencial de trabalhar algo, né, como uma política pública ou um programa mais robusto e
e pelo crescimento que a temática vem tendo, e não só o crescimento, mas a importância mesmo dentro da conjuntura da sociedade, principalmente a questão de sustentabilidade e meio ambiente, e isso totalmente sistêmico ali, né, com as questões sociais. Mas eu quero agradecer muito mesmo pelo convite. Fiz questão de parar na agenda aqui para a gente poder compartilhar. Agradecer muito ao Sebrae pela parceria, né? E como que isso também foi ampliando essa parceria aqui conosco. E agradecer ao Chaba também pelo convite e a Ieda. Muito obrigado, Ieda. Como é bom revê-la aí também, tá? Saber que está bem aí no Rio de Janeiro. E, se Deus quiser, a gente vai ter outros trabalhos, né, em frente. Obrigado mesmo. Bom te ver também, Rodolfo. Ai, que legal. Bom, gente, agradecido. Esse foi o primeiro programa de entrevistas. Haverão outros nos próximos anos, né, para continuar o nosso processo de celebração, rememoração cronológica, né, até chegar aos dias atuais e, quem sabe, nós possamos compartilhar os próximos passos. Logo, né? Então, gente, agradecido e um forte abraço para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.